bem-vindo a essa conferência. Nós queremos louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, que Ele há de fazer e há de cumprir. Queria que você fosse para o texto da palavra de Deus que está escrito em Êxodo capítulo 25, verso 8, e nós já vamos iniciar essa conferência falando a respeito de um lugar de adoração no deserto. Esse é o nosso tema desse instante, dessa ocasião. Êxodo 25, 8 diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Hebreus capítulo 10, verso 21, meus queridos, diz o seguinte: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E o verso 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Amém. Eu não sei se você já se imaginou em um ambiente deserto, um ambiente em que não há água, um ambiente em que na verdade não existe absolutamente nada, e de repente começar a brotar aquela água fresca, aquela água que vai com certeza saciar a sua sede. Não sei se você já pode imaginar isso, mas o que Deus quer trazer para nós nesse instante, nessa ocasião, nessa palavra, é que a adoração, aquele que de fato vive a adoração do Senhor, aquele que de fato vive a graça e o conhecimento do Senhor, ele vai receber tanta autoridade, tanto poder, que fluirão, como diz as Escrituras, águas vivas do seu interior. E onde estiver deserto, florescerá o deserto por causa dessa água. E você é essa pessoa que vai florescer no deserto, porque a água que você recebe, a água limpa, e a adoração que você entrega para o Pai, vai fazer com que a sua vida e o seu ministério brote para a vida eterna, em nome de Jesus. E interessante que o texto diz aqui, justamente, que farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Interessante que Deus ordenou a Moisés que construísse uma casa de adoração no meio do deserto, literalmente no meio do deserto. Então sabemos que depois que o povo saiu livre do Egito, queridos, a intenção de Deus era levar esse povo para o deserto. Agora você me pergunta, mas por que, pastor? Por que justamente no deserto, né? Porque na verdade Deus tinha algo específico para tratar com o povo de Israel. O povo viveu um tempo escravo no Egito, mas Deus queria justamente fazer algo sobrenatural, para que eles vivessem da vida sobrenatural. Os recursos não seriam deles, os recursos seriam do Senhor. O povo sai do Egito, entra justamente em pleno deserto. Eles poderiam muito bem estar já na terra prometida, mas aprove a Deus, não sei qual foi a maneira de Deus, mas a maneira de Deus é a mais correta, Ele quem sabe de todas as coisas. O povo teve que atravessar o deserto, e nesse deserto, queridos, Deus, Ele traz uma promessa, e essa promessa é uma promessa de aproximação. Eu não sei se vocês podem lembrar, que todos os homens e mulheres que estavam ali confinados no deserto, eles tinham duas opções: ou era louvar a Deus, ou era murmurar as circunstâncias que estavam ao seu redor. Pense comigo, Moisés que era o líder daquele povo, ele muitas e muitas vezes se entristeceu, quase não sai, por conta dessa questão, por conta de muitas e muitas murmurações do povo ter passado. Imagine você como aquela situação de Israel estava se agravando tempo a tempo e fora de tempo. Mas eu queria que você analisasse uma revelação aqui. Deus não queria jamais que o povo passasse necessidade nem fome. Por quê? No meio do deserto, a gente sabe que Deus trouxe água no deserto. No meio do deserto, Deus trouxe carne. No meio do deserto, Deus trouxe provisão. E esse Deus de provisão fez muito mais do que poderíamos imaginar.
Chegou um momento que Deus disse assim: Moisés, suba ao monte, suba a esse monte e eu vou me revelar para você. Quando Moisés sobe ao monte, Deus começa a estabelecer princípios, e aqui está a chave dessa ministração. Todas as vezes que você vê na Bíblia o Senhor dando uma direção, como deu a direção a Moisés, é porque Deus tem critérios. Existem critérios na nossa vida que Deus começa a colocar, como foi a questão da adoração. Estamos falando de uma adoração no meio do deserto, um lugar de adoração no meio do deserto. Pois é, no meio do deserto foi justamente que nasceu uma visão profética da palavra do Senhor, a lei. A primeira coisa que Deus estabeleceu para critérios da adoração foi a lei e uma visão correta do serviço na casa de Deus. E vejam comigo que aqui no versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo, ele diz: olha, vou fazer um santuário para mim, eu quero que faça um santuário para mim. Esse santuário, Deus está dizendo: eu não vou fazer um santuário para você, Moisés, não vou fazer um santuário para o povo, Moisés. Ou seja, ele é muito sucinto na palavra, e diz assim: olha, eu quero que faça um santuário para mim. Agora, há um detalhe: eu habitarei no meio deles, eu habitarei no meio desse santuário. Mas aquele que se aproximasse de Deus, na verdade, teria esses recursos. E a única pessoa que estava se aproximando tanto de Deus foi Moisés. E sabemos que Moisés, como um líder de conquista, como um líder de milhares, ele, quando sobe ao monte, Deus começa a declarar: faça. Uma das coisas incríveis que, dentre tantas outras leis que Deus promulgou naquele dia: olha, faça, Moisés, um santuário no deserto. Para que esse santuário? Para que a adoração seja plena. Queridos, há uma coisa interessante que ferve no nosso coração, que ferve por conta dessa palavra, é que Deus já não aguentava mais ver povos de outras línguas também e nações adorando outros deuses. E o único povo que adorava a Deus, não adorava mais os povos do Egito. Lembre-se do que eu falei anteriormente: o povo saiu do Egito para adorar a Deus no meio do deserto. Já estava certo isso. Então os deuses estranhos, os deuses do Egito ficaram para trás. E ao passo que esses deuses do Egito vão ficando para trás, isso significa que Deus está dizendo: olha, a único Deus você vai adorar, sou eu, o Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Quando Moisés recebe a presença de Deus, Deus abre a boca, literalmente, e diz: olha, eu sou o que sou e não mudo. A partir do momento em que ele começa a ministrar a vida de Moisés, Moisés começa a entender que de fato quem Deus é. E mais adiante, quando o Senhor entrega as tábuas da lei para Moisés, ele diz: olha, então você vai fazer para mim um santuário no deserto. Aí você me pergunta: mas teria necessidade disso, uma vez que Deus está ali, que Deus se manifestou tanto no Mar Vermelho, na saída do Mar Vermelho, na entrada do Mar Vermelho, quanto justamente quando o povo atravessou o mar, destruindo os inimigos. Ora, Deus, Ele é um Deus de detalhes. E esse é o detalhe, porque Deus sabia muito bem que esse povo poderia fracassar, poderia de uma hora de outra, ou de um momento para outro, fracassar. Então Deus disse: olha, façam para mim um santuário. E é interessante que Deus estabeleceu métodos, como eu falei anteriormente. E no Monte Sinai Deus entregou duas coisas: a lei, e entregou a visão da adoração. Então não existiria visão sem lei, não existiria também a lei sem essa visão da adoração. Não existe uma adoração genuína sem a lei, sem a palavra. É por isso que Deus estabeleceu a palavra, os princípios. Como é que o povo iria adorar a Deus, adorá-lo sem que tenha uma palavra, sem que tenha os decretos? E por isso Deus fez com que essa palavra trouxesse a visão genuína para o povo, a visão dessa adoração no meio do deserto. Ok? Então, jamais insista, meu querido, isso já é uma revelação profética para você. Jamais insista em adorar o Senhor
sem que haja uma palavra profética. Jamais insista em adorar o Senhor sem que haja uma palavra. A palavra tem que estar impregnada no meio da adoração. A palavra tem que estar diretamente do trono da graça do Senhor, para que a pessoa possa adorá-lo em espírito e em verdade. Então, mas o povo de Israel, interessante que enquanto Moisés estava ali no meio, lá do monte, lá no cume do monte, adorando ao Senhor, recebendo a profecia, a Bíblia diz assim, Êxodo 32, verso 17, Josué estava próximo também a Moisés, que era justamente um dos discípulos de Moisés, que obviamente mais tarde seria o líder do povo. E a Bíblia diz assim, Êxodo 32, verso 17, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. E respondeu Moisés, esse barulho não é canto de vitória, olha só o detalhe, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Então, há três detalhes aqui que a Bíblia menciona. Não era canto de vitória. Outra coisa, não era também um canto de derrota, mas era um som de canções. No original, eu fui buscar no original o que era som de canções. Na verdade são canções de zombaria. Ou seja, estavam fazendo uma brincadeira, né? uma diversão. E em outras palavras, eu vou até mais fundo, orgia. Queridos, que coisa incrível, enquanto Moisés recebia a palavra no cume do monte, no meio do deserto, o povo estava, já não queria mais crer, ou seja, o povo já não aguentava mais de esperar Moisés descer. Então disseram, olha, Moisés não vai descer mais, Moisés não vai mais descer para cá. Então vamos fazer um bezerro de ouro. Ou seja, a partir daquele instante que fizeram um bezerro de ouro, começaram a cantar canções de zombaria, canções que não viriam de maneira nenhuma a trazer a presença, a autoridade de Deus. É aí que está, se nós pudéssemos prolongar um pouco mais, falaríamos muito sobre esse assunto, a diferença de uma adoração genuína e de uma falsa adoração. Então, quando Deus precisou intervir e precisou separar, que era o santo do profundo, o santo do profano, e estabelecer os critérios para o seu serviço, aí automaticamente vem uma palavra, e é essa palavra que precisamos lembrar. Moisés foi chamado muitas e muitas vezes para subir ao monte, e da segunda vez, quando foi chamado para subir ao monte, receber a lei, essa lei foi editada, de separar o santo do profano. Deus quis separar o santo do profano. E quando, na verdade, lá em Êxodo 35, não precisamos ir lá, o capítulo 35 e o capítulo também 36, você pode ver em casa, mais detalhadamente. Então, Deus estabeleceu de fato o que deveria acontecer. Ouça bem, quando esse tabernáculo foi construído no deserto, obviamente Deus separou levitas para estar ministrando 24 horas nesse tabernáculo. O tabernáculo foi feito para os levitas, o tabernáculo foi feito para você que é adorador, o tabernáculo foi feito para isso. E naquele tempo Deus já tinha estabelecido. Eu já tinha ministrado uma certa época sobre isso. Se você puder ir lá no YouTube, eu estou falando justamente sobre essa questão de que o serviço na vida de um adorador tem que ser primordial. Primeiro o serviço, para depois vir o ofício. Os levitas primeiro tinham que servir no templo, serviam no templo, não tinham não tinham um instrumento na mão. O que é que eles tinham na mão? O trabalho de levantar a tenda, não é? De levantar a tenda, de pegar os utensílios da tenda, de guardar os utensílios da tenda. E é interessante que muitas e muitas vezes,
quando Deus vinha sobre a tenda, havia uma nuvem de glória que descia sobre aquele tabernáculo, sobre aquela tenda. Quando simplesmente a nuvem fazia menção de subir, significava que teriam que desarmar tudo de novo. Os levitas tinham todo o trabalho para desarmar, armar a tenda. Ou seja, Deus está dizendo que a primeira coisa que eu quero de você, que é levita e que é adorador, é servir a minha casa, é servir os meus princípios, servir a lei. Depois estabeleceria os ofícios do que seria. E esses ofícios só vieram logo no tabernáculo de Davi, que já é outra história, que aí Deus instituiu o tabernáculo naquela época em Jerusalém, para que os levitas cantores, os levitas instrumentistas, os levitas que tocavam trombeta, ou seja, fossem instituídos pela graça do Senhor. Amém? Então, a questão aqui, que eu já mencionei várias vezes, primeiro vem o serviço para depois vir o ofício. Então, o que era que Deus tinha tanto interesse de fazer uma casa no deserto, de fazer um tabernáculo no deserto? Era simplesmente isso: se relacionar comigo e com você, se relacionar com o homem. Deus é um Deus de relacionamentos, e relacionamentos incríveis. Aí eu pergunto, mas Deus já não estava conosco desde o princípio? Sim, mas Deus, Ele quer, querido, viver de uma maneira tão intensa com a vida do homem, em um relacionamento tão intenso, a ponto de dizer assim: olha, eu quero que formem uma casa, e eu vou habitar nela, eu vou habitar. Êxodo 25:8 diz assim, como nós tínhamos dito aqui: farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. A revelação desse texto está aqui, a nossa realidade. Primeiro, se Deus está dizendo que faria um santuário para mim, ou seja, a palavra do Senhor está revelando que também nós somos esse santuário. Está escrito lá em 1 Coríntios 3,16, esse texto aí, que diz o seguinte: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ok? Hebreus 10:21, mais uma vez, diz: temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E esse sacerdote, já estão indo para nessa questão da revelação, esse sacerdote é o nosso sumo sacerdote Jesus, o Senhor, o caminho, aquele que governa a nossa vida, aquele que vai adiante na nossa vida. Ele é o nosso sumo sacerdote. Uma vez que a palavra declara lá no Velho Testamento, o sacerdote, o antigo sacerdote, entrava pelas portas, entrava pelo átrio, depois entrava no santo lugar para chegar no Santo dos Santos. E Jesus fez o mesmo caminho, ou seja, entrou pelo átrio, pelo sacrifício, entrou trazendo luz, trazendo graça no santo lugar. E no santo lugar está lá a menorá, ou seja, com as 7 lâmpadas, né, que nós conhecemos bem, a mesa de pães e o altar de incenso. E esse sacerdote adentrava, o antigo sacerdote no Velho Testamento adentrava ali, tomava 2 elementos, que era o sangue e o incenso, para justamente entrar em um lugar, o lugar central, que era o Santo dos Santos, onde estava lá a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não é apenas aquela caixinha, a Arca da Aliança estava ali com uma tampa, que nós chamamos de propiciatório. Havia a arca, que era uma caixa de madeira forrada de ouro por dentro e por fora, contendo os elementos sagrados, que não vamos mencionar isso aqui, já é uma outra coisa. Mas a tampa era o propiciatório, e essa tampa tem muitos significados. E o sacerdote vinha, e ao mesmo tempo que ele pegava aquele incensário na mão, havia um aroma, havia um perfume, e ele aspergia o sangue. Enquanto ele aspergia o sangue em cima do propiciatório, em cima daquela tampa, ele também automaticamente elevava aquele incensário e perfumava aquele lugar. Você sabe que há uma coisa curiosa nisso aqui? Ele salpicava 7 vezes o sangue. Isso fala dos 7 derramamentos do sangue de Jesus, que é outra ministração, uma coisa muito linda sobre os 7 derramamentos de Jesus, do sangue de Jesus. Agora, quando o sacerdote chegava nesse lugar, no Santo dos Santos, e aspergia o sangue, você sabe que
Eu nunca vi alguém dizer assim, o sangue tem um cheirinho gostoso, né? Não tem. Sangue é sangue, né? Tem um odor estranho, mas é justamente para isso que o sacerdote vinha com esse incensário. Não sei se você sabia disso, mas ele vinha e aquela fumaça, esse incenso aromático perfumava o lugar. E esse incenso fala justamente da oração, do quebrantamento, das orações dos santos. E quando a oração dos santos ela vem, ou seja, quando alguém tem pecado, e quando alguém começa a confessar seus pecados, essa oração cobre os céus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando esse sangue vem, juntamente com o aroma suave das orações e da adoração, Deus vem e perdoa o pecado. E era justamente isso que acontecia. Deus perdoava o pecado. O sacerdote não poderia jamais entrar sem esses dois elementos, que era o sangue e o incenso. E quando ele entrava, Deus estava dizendo: os pecados da nação estão perdoados. Porque, gente, pecado cheira mal diante de Deus, mas se é o sangue de inocente e é o incenso, do aroma suave da adoração, Deus vem do céu e diz assim: estará perdoado o seu pecado por causa da sua confissão. Quem pode dizer amém por isso? Amém? Então, eu preciso, ou seja, me aproximar de Jesus com o coração sincero. Jesus entrou pela porta, Jesus entrou no santuário, Jesus entrou nos céus. Quando ele morreu e ressuscitou, ele entrou nos céus, entregando o seu sangue diante dos céus, diante do tabernáculo eterno, para que o Espírito Santo viesse sobre nós e eu e você tivéssemos a liberdade de ter o Espírito dentro de nós. Então é por isso que a palavra do Senhor declara que eu sou esse santuário no meio do deserto. É essa a revelação. Eu poderia ter falado muitas coisas aqui, mas eu queria que você atentasse para isso. A revelação para você é que você é esse santuário no meio do deserto. Você é esse santuário salpicado de sangue, ou seja, do Cordeiro imolado, do Cordeiro Santo, santificado para a obra de Deus, para viver as maravilhas de Deus. E todas as vezes que você lembrar disso, o Senhor fez tudo isso por nós, para que eu e você, para que nós tivéssemos livre acesso à presença dEle e perfumássemos o mundo inteiro para a glória do Senhor. Amém? Eu queria que você fosse lá para o capítulo 3 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Vou dar uma saltada aqui. Eclesiastes 3, 11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também ele pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o lugar da verdadeira adoração é um lugar de um coração sincero e quebrantado. Por quê? Porque dentro de nós está o Espírito de Deus. Ou seja, Deus se interessava tanto na nossa vida, além de sermos seres humanos, Deus colocou a sua eternidade. Gente, olha só que coisa interessante que o texto diz. Deus pôs, ou seja, Ele pôs a eternidade, a sua eternidade no coração dos homens. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu sou um ser eterno. Eu sou muito especial, você é especial, nós somos especiais para Deus. E como adoradores, nós precisamos a cada dia sermos sinceros. E essa palavra sincero é a mesma coisa, no original significa que é sem cera. Ou seja, é uma pessoa sem mácula, é uma pessoa sem ruga, é uma pessoa, ou seja, que não há falsidade. Um coração sem falsidade, sem cera, ou seja... eu já ouvi muitas histórias de algumas tribos que tinham vários vasos, e para esses vasos serem bem formados, teriam que ir justamente para o fogo, para que a essência daquele vaso saísse perfeita. Só que utilizavam um tipo de cera nesse vaso, tá? Para cobrir aquele vaso antes de ir para o fogo. Ou seja, a essência do vaso não era vista enquanto enquanto tinha cera nele, tá? Enquanto tinha cera, eles não poderiam saber qual era o tipo de vaso que estava ali. Ao passo que pegavam esse vaso de cera e colocassem no fogo,
obviamente o fogo ia derreter a cera. E é justamente isso que Deus está dizendo. Como é que está o vaso? Como é que está você? Como é que está o seu vaso de barro? Se há cera, essa cera vai derreter. E Deus vai justamente abrir a sua vida e descortinar o que você tem. É por isso que sinceridade é algo muito, 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 para nós que somos adoradores, diante do Senhor, precisamos estar sinceros diante do Senhor. Porque o fogo de Deus virá, e nós como vasos na mão do oleiro, o fogo de Deus virá. Alguém sabe, eu estou falando para alguém aí. O fogo de Deus virá de uma maneira tão forte que a cera terá que se derreter, para que a essência desse vaso seja de Deus, seja visto em todas as pessoas, e principalmente diante de Deus. Quem recebe aí? Amém? Então, há uma pergunta que eu quero dizer aqui, que eu quero fazer para vocês aqui, adoradores. O que é o lugar da verdade de adoração? Será que é a melhor forma de cantar? Será que é a melhor performance? Será que é a melhor, ou seja, o lugar da adoração é o lugar do sacrifício. É o lugar do sacrifício. Se eu e você tomarmos isso como base, de que o lugar da adoração é o lugar onde eu me sacrifico, onde eu me achego a Deus, onde eu me achego ao Pai, todas as coisas serão acrescentadas, tudo será abençoado na nossa vida. Então, não é a melhor maneira de como canto, não é a melhor maneira da minha performance, não é a melhor maneira de como eu sirvo na casa de Deus, mas é um coração rendido em Deus para todo o propósito. Por isso o próprio Jesus afirmou lá em João capítulo 3, ou capítulo 4, verso 23, João 4, 23, muito conhecido, que diz o seguinte: no entanto está chegado a hora, de que já está aqui, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o procuram. Olha só o que interessante está dizendo aqui. São estes adoradores que o Pai procura. Quais são os adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, a gente pode trocar, né, essa palavra aqui, verdade, para sinceridade. Aqueles que adorarão o Pai em espírito e em sinceridade. Então Deus é o maior interessado em habitar dentro de nós. Deus é o maior interessado em habitar dentro de você. Dentro de você. Todas as vezes, meu querido, que você estiver se aproximando do Pai, se aproximando de Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. E esse sobrenatural vai depender de você. Primeiro, a lei do Senhor tem que entrar no seu coração. A palavra tem que entrar no seu coração, no nosso coração, para sermos curados, para que eu possa adorar em espírito e em verdade, com sinceridade no nosso coração. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Os melhores vasos, os melhores vasos são aqueles que têm uma essência de uma adoração genuína. Não uma falsa adoração, como muitos fazem hoje, ultimamente. Não é? Então, tudo que eu preciso guardar é essa missão, é essa visão. Se eu sou um adorador, se eu estou no meio do deserto, eu adoro no deserto, Deus vai derramar água. Essa água só virá de um coração quebrantado. Se eu tenho um coração quebrantado e contrito, a própria palavra do Senhor declara, o salmista diz: aquele que tem um coração quebrantado e contrito, o que diz a Bíblia? Deus não vai rejeitar. O coração contrito, o coração quebrantado, Deus não rejeita, jamais. Que eu e você possamos ter esse coração contrito, quebrantado. Não adianta eu viver tudo isso na minha vida cristã e não ter um coração quebrantado. Não adianta eu viver minha vida cristã dentro da igreja, não é? Servindo na casa de Deus, se eu não tiver um coração quebrantado. Muitas e muitas vezes nós vamos entrar num deserto, mas eu quero dizer para você algo: o deserto não é maior do que a promessa que Deus tem. O deserto não é maior do que a promessa que o Senhor tem colocado no nosso coração. Qual é a promessa? A sua palavra. Qual é a promessa?
a sua graça infinita, a sua misericórdia que está sobre nós. Então tem essa palavra, todas as vezes que você lembrar de que a melhor maneira de se expressar diante de Deus, não é apenas com canções, não é apenas com o nosso instrumento, não é apenas com, ou seja, é com o coração. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sem cera, um coração sincero. Esse é o coração que Deus deseja. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Justamente isso que atraiu o coração do mestre. Ela foi tão sincera a ponto de revelar o seu coração, revelar, né, a sua podridão de alma. Pensa o que aquela mulher falou. Então ela disse assim, automaticamente também Jesus se revelou como profeta, e ela automaticamente disse assim, tu és o profeta. E ela automaticamente começou a se descrever, se ver justamente num patamar de pecado. E ela disse, eu quero beber dessa água. E ela entendeu qual era o sentido da água que Jesus estava dizendo. Por isso que Jesus disse assim, olha, não vai ser mais nesse monte que você vai adorar, não vai ser no monte Ebal, nem um monte nem no Gerizim, e nem tampouco em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, eu adorarei ao Senhor em espírito e em verdade. Então, querido, quero dizer que o santuário, aquele santuário do deserto, ele mudou de lugar. Ele mudou de lugar. Esse santuário está no seu coração, no meu coração. E para que eu possa, cada dia, lembrar disso, eu preciso todos os dias, com a palavra e com a visão de sinceridade diante do Senhor, com o coração contrito, dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me para fazer a tua vontade, onde quer que o Senhor me levar. Eu me lembro muito bem, e de muitas e muitas vezes, eu passei por grandes necessidades, por meio de deserto, eu tive que adorar, eu tive que levantar a voz, teve momentos que tive que gritar e gritar e gritar bem forte. Não é claro que não tinha pessoas ao meu redor, né? Senão o pessoal ia dizer que eu estava maluco. Mas gritava de alto bom som, mas não era um grito, aquele grito de alguém que estava, não é? Adorando o bezerro de ouro, não era um grito de desespero, não era nada disso, era um grito dizendo assim, Deus, só vinha dentro de mim, Deus, Tu és Senhor, como nós cantamos agora, Deus, Tu és Yahvé, Deus, Tu és Senhor, Deus, Tu és tudo para mim. E enquanto no meio do deserto, você grita ao Senhor com autoridade, com sinceridade, Ele vem ao seu favor. Ele vem ao seu favor. Quem sabe não seria o tema mais apropriado para você, para essa ocasião, nessa conferência, o lugar de adoração. Quem sabe seria um lugar de sinceridade no seu coração. E tudo que podemos colocar hoje, dentre todas essas coisas que falamos aqui, guarde o teu coração, porque do coração procedem as coisas da vida espirituais. Tudo que você colocar com o coração diante de Deus, Deus vai olhar para o seu coração e dizer, eu já sei, o fogo virá. E quando essa cera, qualquer coisa que tentar maquiar a sua imagem, eu tomo a imagem do meu filho Jesus na sua vida por causa do seu sangue, e você será uma nova criatura, e você terá a luz da vida. A palavra do Senhor declara que o nosso espírito, então eu disse que a palavra do Senhor declarou que Deus pôs a sua eternidade dentro de nós, ou seja, e a Bíblia também declara que dentro de mim está uma lâmpada. O meu espírito é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o meu interior, e assim Ele fará para aquele que é verdadeiro adorador. E apenas para encerrar, pastor, já estão encerrando. A intenção de Deus é que eu e você seja um canal. Que canal é esse?
canal para muitas e muitas nações, canal para muitas pessoas. Quem sabe você está aí e não tem ainda uma definição do dom que Deus colocou entre você. Eu costumo dizer que existe um dom e existe talento. O talento, por exemplo, eu tenho um discípulo que ele é muito talentoso. Ele pega um interior de um avião assim, e ele destroça tudo, e daqui a pouco faz tudo novinho, porque é o dom que ele tem, habilidoso naquilo. Mas saindo de lá, ele vai pregar o evangelho em cima de um motociclista, né, em cima de uma moto, com outros homens também. É um dom que ele tem. Não adianta você fazer isso, eu faço fulano, não, eu vou com os meus motociclistas e arrebanho esses camaradas aí para Jesus. Mas o talento dele está lá. Só que o dom que Deus colocou na vida dele, espiritual, é justamente de pregar para essas pessoas. E a pergunta é, qual é o lugar que você tem, o que você está? Deus te deu dons e talentos. Qual é o seu talento? Você pode até colocar esse talento na casa de Deus, mas o dom precioso que Deus colocou na sua vida sempre será revelado. E esse dom eu chamo de propósito. O propósito para o qual você nasceu nesse tempo, você é adorador, para viver a bênção do Senhor nesses últimos dias. Amém? Eu queria orar com você e louvar a Deus por esse momento precioso. Essa é a nossa missão de adoradores, de revelar Jesus onde quer que seja. E milagres vão acontecer, milagres incríveis vão acontecer ao seu tempo, porque Deus chama cada adorador como um canal no meio do deserto. É isso que Deus quer dizer para você. Quem sabe você está aí, sabe de tudo isso, sabe de todas essas coisas. Deus chamou Moisés, se chamou Moisés, chamou Josué, chamou um povo, e esse povo sou eu e você, um povo adorador, um povo que adora ao Senhor em espírito e em verdade, um povo que é chamado pelo seu nome, homens e mulheres de Deus, que têm propósitos definidos nessa terra, e Deus quer que além de tudo isso que possamos colocar aqui na palavra, que você pode entender com a sua mente natural, Deus quer que você seja ampliado, a sua visão seja ampliada. A visão da adoração, a visão do verdadeiro adorador é que a minha adoração, se eu não entrar com o sangue do sacrifício de Jesus, para nada vai valer. Se eu não entrar nas portas com louvor, com adoração, com cânticos, e deixar o coração contrito para trás, nada vale o meu cântico, nada vale aquilo que Deus colocou na minha mão, os meus talentos, os meus dons, nada vai valer. O que vai valer é justamente entrar pelas portas com sinceridade no coração. Há uma canção que fala justamente que o meu Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é um Deus que trará luz no meio da escuridão. E nós vamos encerrar declarando isso. Enquanto nós começarmos a cantar pelo menos o coro dessa canção, queria que você, onde você estiver, adorador, homem, mulher de Deus, se preparem-se para a guerra. Quem sabe você está lutando no seu ministério. Quem sabe os líderes, os seus pastores têm dito tantas coisas para você, e às vezes você está numa carreira totalmente errada, está num lado totalmente errado. Eu já vi de muitas pessoas dizendo assim: eu só quero, muitas pessoas dizendo, eu só quero pegar o microfone, só quero cantar para Deus. Mas de vez em quando Deus está dizendo: meu querido, eu te chamei não foi apenas para cantar. Eu sei que você pode até tentar, mas no fundo eu te aparelhei para algo muito superior do que isso, muito maior do que isso. E quem sabe Deus está te dando respostas nessa ocasião.
qual de fato, qual é o lugar de adoração, porque a adoração não se limita apenas para cantar. Quando se fala de adoração, a gente pensa apenas em cantar, de levantar as mãos, de entoar um hino lindo, maravilhoso. Não, a adoração é mais do que isso. Existem pessoas, inclusive aqui na nossa igreja, que adoram o Senhor com tantas outras coisas. Tem pessoas aqui que estão aqui do lado, aqui na câmera, adorando o Senhor servindo ao Senhor atrás das câmeras, na sonoplastia, pegando um cabo, ou seja, mas Deus está vendo isso. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está falando com você. Essa palavra é para você, que às vezes está lutando com tantas coisas, mas saiba, o melhor está por vir. A revelação, sabe por que a revelação muitas vezes não está ampliada no seu coração? Sabe por que a revelação não está tão ampla no seu coração? Porque você não parou não parou e não adorou de verdade aquilo que eu já disse, em sinceridade. E é tudo que Deus deseja, é que você tenha um coração aberto, um coração sincero, e aí Ele vai te revelar que de fato quem você é. E a partir desse momento você vai começar a entender e dar um sorriso, dizer: meu Deus, agora entendi qual é o propósito que eu tenho neste lugar, qual é o propósito que eu fui chamado. E aí o que vai acontecer? Tudo o que Deus planejou, Ele vai fluir abundantemente na sua vida. Você crê nisso? Então vamos orar. Senhor, abençoa, Senhor Deus, esses líderes. Abençoa, Senhor Deus, esses profetas que estão se levantando nesse tempo, que estão abrindo o caminho no deserto. O Senhor abriu o caminho no deserto, mas o Senhor também diz: vós também sois a luz do mundo, o sal da terra. Meus adoradores, aqueles que adoram em espírito e em sinceridade, em verdade, abrirão caminhos, abrirão fronteiras, e não cessarão de falar do caminho verdadeiro, que é o meu filho. E todas as vezes que começarmos a entender isso, ó Deus, quero declarar que cada homem, cada mulher de Deus, cada adorador que esteja aí nos ouvindo e ouvindo essa palavra, possam nesse momento encontrar de fato o seu propósito. Ainda que esteja no meio do deserto, Deus vai florescer o deserto. Deus vai florescer o deserto, porque águas fluirão dentro de mim, dentro do meu interior, e abençoar milhares de pessoas. Esse é o teu propósito, Senhor. Não sei qual é o propósito que o Senhor tem para muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa hora, mas o lugar de adoração é um lugar de sinceridade, um lugar de provisão, o lugar do propósito. Ó Deus, que possamos escutar a Tua voz. Qual o monte que o Senhor nos levou? Escutar primeiro a Tua voz, a Tua palavra, para que a visão da adoração genuína entre no coração, para um propósito perfeito em todas as áreas que o Senhor já tem revelado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres,
viver o tempo de Deus na sua vida e no seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, e que essa palavra profética possa entrar no seu coração. Há vários líderes que estão nos ouvindo nessa hora, e que você seja esse caminho no deserto, esse santuário ambulante por onde você passar, por qualquer deserto que passar, adorando o Senhor em sinceridade e fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Um abraço aqui do pastor Hélio Souza, PIB do Brasil, para você, levita, você que é adorador, em nome de Jesus. Deus te dê graça.